Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? Que alegria estar aqui com vocês novamente juntos para compartilharmos do estudo da lição da Escola Sabatina. Chegamos à lição de número 10, e a lição de número 10, o autor traz o título Completos em Cristo, e é uma lição tremenda. O título por si só já resume o que Paulo está querendo falar para os colossenses e o que o autor da lição está querendo trazer para nós. A importância de entender a suficiência em Cristo Jesus. A importância de compreendermos o completos em Cristo Jesus. Amém? O autor já traz o verso para memorizar que se encontra no livro de Colossenses capítulo 2, no verso 16 ao verso 17, que talvez é um dos versos mais controversos também em nossos dias hoje. Muitas pessoas utilizam desses versos para pregar algumas heresias, porque muitas delas sinceras não compreendem o que Paulo estava aqui tratando. E por isso é um assunto muito importante para nós entendermos. Colossenses capítulo 2, verso 16 e 17 diz assim: Portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Percebe que Paulo começa dizendo assim: portanto, que ninguém julgue vocês. Ele não começa dizendo, portanto, agora que foi mudado, agora que foi abolido, portanto, agora vocês não precisam mais guardar. Não. Paulo começa dizendo, portanto, que ninguém julgue vocês. E por que Paulo começa falando através dessa expressão? Porque Colossos, a igreja de Colossos, estava enfrentando algumas heresias. Algumas heresias estavam tentando infiltrar dentro da igreja. E eles estavam sendo pressionados por alguns legalistas, que estavam colocando doutrinas de homens acima da doutrina de Deus. Estavam, de certa maneira, inferiorizando a pessoa de Cristo. E em meio a esses problemas, Paulo então escreve aos Colossos. Então, quando Paulo diz aqui, portanto, que ninguém vos julgue por causa de comida ou bebida, Paulo não estava tratando de algo que Deus havia mudado, no contexto de ser Levíticos 11. Não, Paulo não estava tratando de Levíticos 11. Algumas pessoas vão usar essa primeira parte dizendo, olha, não precisa mais ter essa questão alimentar, de comida limpa ou imunda. Não precisa mais porque Cristo já morreu por nós. Não, Paulo não está tratando sobre isso. Paulo está tratando aqui sobre regulamentações cerimoniais. E eu preciso entender este ponto. Em outras palavras, eram sacrifícios que aconteciam, ritos e ofertas que aconteciam, e sobre este assunto Paulo então está tratando, dizendo então que isso, de certa maneira, se cumpre na cruz do Calvário. Em outras palavras, Paulo está tratando de comidas e bebidas que estavam ligadas às festas anuais, rituais do santuário, que tem então o seu cumprimento em Cristo Jesus. Ok? Essa é a primeira parte do verso. A segunda parte do verso ela vai seguir uma sequência lógica, onde fala festa, lua nova e sábados. Festas elas aconteciam anualmente, lua nova acontecia mensalmente e sábados aconteciam semanalmente, ou também poderia ser a mesma expressão utilizada para sábados cerimoniais, porque aqui é usada a mesma palavra sábados. Mas pastor, esse sábado aqui então está falando sobre sábado cerimonial ou está falando sobre sábado semanal, o sábado do mandamento de Deus? Está falando sobre o sábado cerimonial. Pastor, mas como é que você sabe disso? Basta eu ler a sequência do verso. Se eu ler a sequência do verso, vai estar dizendo assim: porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. O sábado, quarto mandamento, ele nos leva não para algo no futuro, mas ele nos leva ao passado. Ele aponta para a criação. Isso mesmo. Me faz lembrar que existe um Deus criador que criou todas as coisas. E no sétimo dia, descansou, abençoou e santificou esse dia. E agora, então, o sábado lá da criação é colocado no decálogo, é colocado nos 10 mandamentos. Ou seja, o sábado, mandamento, me leva para o passado, não aponta para o futuro. Por isso, o sábado aqui, tratado em Colossenses capítulo 2, é o sábado cerimonial, ok? O que seria o sábado cerimonial, pastor? Eles estavam ligados às festas judaicas. Eles apontavam profeticamente para Cristo. Em outras palavras, tem agora então o seu cumprimento na cruz do Calvário.
ok? Além disso, eu preciso entender que o problema de Colossos não era o decálogo, não era a respeito do sábado, mas o problema de Colosso eram as heresias que estavam, de certa maneira, infiltrando dentro da igreja, ok? Essas heresias, como o ascetismo, você vê em Colossenses 2, 21, você vê heresias como culto aos anjos, em Colossenses 2, verso 18, você vê filosofias humanas, Colossenses 2, verso 8, elementos judaicos ritualísticos, e o foco do capítulo 2 de Colossenses é a suficiência em Cristo Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Vamos lá comigo para a lição de domingo? Lição de domingo, o autor traz o título A Sabedoria e o Conhecimento de Deus e nos leva então a estudarmos Colossenses agora no capítulo 2, a partir do verso 1 até o versículo 7. E aqui então você vai percebendo por que Paulo então escreve essa carta aos Colossos, porque eles estavam enfrentando alguns ensinos perigosos. Estavam surgindo, como eu falei para vocês, algumas heresias estavam começando a surgir dentro da igreja. E essas heresias estavam, de certa maneira, então, diminuindo a pessoa de Cristo. E ao fazer isso, então, Paulo queria proteger a igreja dessas heresias, para que eles pudessem sempre entender que Cristo deveria ser exaltado, que Cristo era o Supremo e nós deveríamos entender a suficiência em Cristo Jesus. Ele queria, de certa maneira, impedir que práticas humanas substituíssem a centralidade em Cristo. Amém? Louvado seja Deus por isso. Podemos fazer uma aplicação para hoje? Hoje nós também precisamos nos fundamentar na palavra de Deus. Um fundamento bíblico sólido. Isso mesmo. Ir no que o assim diz o Senhor, para colocarmos sempre Deus acima de tudo e de todos. Entender que Cristo é suficiente. Amém? E louvado seja Deus por isso. E entender que a verdadeira sabedoria jamais ela não está fora de Cristo. A verdadeira sabedoria está centrada em Cristo Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Vamos lá comigo para a lição de segunda-feira. Lição de segunda-feira, enraizados e crescendo em Cristo. E aqui o autor ele traz um paralelo do que Paulo fala em Colossenses capítulo 2, no verso 7, onde ele utiliza essa metáfora bíblica comum, comparando então os cristãos com plantas. E ele utiliza então alguns textos da Bíblia, como Isaías capítulo 61, no verso 3, que é um capítulo messiânico com um significado tremendo. Olha só, por exemplo, você vai ver em Isaías capítulo 61, verso 3, falando sobre a árvore da justiça, que é esse caráter transformado que nós devemos buscar na nossa vida, esse crescimento diário em Cristo todos os dias, esse caráter transformado. Mas ele também relata em Isaías que essa plantação ela é do Senhor. Olha como é importante essa expressão plantação do Senhor, porque nos mostra que a iniciativa ela é divina, ou seja, a justiça ela não é produzida por esforço humano, podemos dizer assim, mas ela é resultado da obra redentiva do Messias. Amém? Louvado seja Deus. O autor também nos leva a estudarmos Mateus 3, verso 10, aonde o contexto aqui é de João Batista anunciando o juízo iminente, aonde fala sobre a raiz que representa a fonte de vida, aonde então a árvore sem fruto ela é cortada. E aqui é uma lição tremenda para nós, que nós devemos então estar enraizados em Cristo, porque isso é a única segurança para o juízo. Se eu não estou enraizado em Cristo, a árvore será cortada. Olha só que interessante. O autor também nos leva a Lucas capítulo 8, no verso 11 ao verso 15, que é a parábola do semeador, aonde ali a semente, a palavra, o solo, o coração, a raiz, que é essa profundidade espiritual, esse fruto que é a perseverança, e ele fala também sobre o problema do solo pedregoso, que é não ter raiz, ou seja, não ter profundidade na palavra. Eu preciso ter profundidade na palavra, estar enraizado na palavra de Deus, para não ser enganado
pelas heresias que surgem também hoje. E a igreja de Colossos também precisava estar aprofundada, enraizada na palavra de Deus para não ser enganados pelas heresias que estavam surgindo e tentando infiltrar-se no meio deles. Amém? Louvado seja Deus por isso. Por isso, queridos, não basta emoção espiritual, não basta conhecimento intelectual, é preciso raiz profunda na palavra para que eu possa ter um crescimento constante, para que o fruto possa ser visível, para que eu possa perseverar até o fim. Amém? Louvado seja ao nosso Deus. Vamos lá comigo para a lição de terça-feira. Lição de terça-feira, o autor traz o título Cravado na Cruz e nos leva a estudarmos Colossenses capítulo 2, do verso 11 ao verso 15. Paulo aqui em Colossenses capítulo 2, verso 11 ao verso 15, ele fala de circuncisão não feita por mãos. Você vai ver isso lá no verso 11. Ele fala de sepultamento e ressurreição em Cristo. Você vê isso no verso 12. Ele fala de perdão de pecado, no verso 13. Ele fala de cancelamento da cédula de ordenança, no verso 14. Ele fala de triunfo sobre principados e potestades, no verso 15. Aqui eu preciso entrar um pouco dentro da história. Eu preciso entender que na igreja de Colossos, como eu já falei, Paulo estava enfrentando alguns problemas. Alguns defendiam a necessidade da circuncisão literal, por exemplo, a observância de regulamentos cerimoniais. E por isso Paulo ele fala então da circuncisão não feita por mãos. O que Paulo está falando aqui então dessa circuncisão não feita por mãos? Ele tira o foco do ritual externo para uma transformação interior. Amém? Além disso, existiam filosofias dizendo que Cristo não era suficiente. No capítulo 2, no verso 8, você percebe isso. E eles pregavam experiências místicas, a mediação angelical, e Paulo então responde exaltando a plenitude de Cristo Jesus. Amém? Ele fala então sobre a circuncisão em Cristo. E o que era essa circuncisão em Cristo, pastor? Era uma conversão, uma transformação interior que precisava acontecer com aquela igreja e também precisa acontecer conosco hoje. Ele fala sobre o sepultamento no batismo, ou seja, a morte do velho homem, uma nova vida em Cristo Jesus, que precisa também acontecer conosco hoje. Ele fala sobre o cancelamento da cédula que era contra nós. E aqui talvez é um dos pontos mais interessantes. Por quê, pastor? Porque alguns aqui utilizam essa expressão cancelamento da cédula que era contra nós, e alguns aqui dizem que seria então os mandamentos que foi cancelado. Ei, a lei moral, ela não era contra nós. Ela revelava o pecado. Ela serve como um espelho para apontar aonde eu estou errando. A lei moral não me limpa, mas ela aponta aonde eu estou errado. E ela aponta quem me limpa, que é Cristo Jesus, através do seu sacrifício perfeito na cruz do Calvário. Ou seja, a lei moral não é, em hipótese alguma, e não era contra nós, e não era contra a igreja de Colossos, em hipótese alguma. Então, Paulo não estava falando aqui, em hipótese alguma, sobre cancelamento da lei moral. Mas o que Paulo, então, estava dizendo aqui? Ele estava falando o que era contra nós, que era a condenação. E Cristo, então, remove isso, essa culpa e essa condenação, então, ela é cravada na cruz. Hoje, se eu me arrepender, confessar meus pecados a Deus, Ele é fiel e justo para me perdoar. Porque Cristo morreu na cruz do Calvário por mim, pagou o preço pelo meu pecado. E o salário do pecado é a morte. Mas Cristo, então, ao morrer na cruz, Ele, de certa maneira, Ele nos dá direito novamente a termos a vida eterna ao lado dele. A condenação, isso é cravado na cruz. Porque Cristo pagou o preço por mim e por você. Claro, eu preciso aceitar, eu preciso querer. Ele não vai me salvar se eu não querer ser salvo. Eu preciso aceitar e deixar Ele transformar a minha vida diariamente e me preparar em todo momento para um dia estar com Ele no céu. Amém?
Louvado seja ao nosso Deus. Vamos lá comigo para a lição de quarta-feira. Lição de quarta-feira fala sobre sombra ou corpo. E o autor nos leva a lermos Colossenses capítulo 2, agora do verso 16 ao verso 19. Paulo, então, aqui está falando sobre o julgamento por comida ou bebida. Ele fala de festas, de lua nova e sábados. Ele fala de culto aos anjos, ele fala de falsa humildade, ele fala desligamento da cabeça da igreja, que é Cristo Jesus. Então, Paulo está falando sobre esse assunto aqui em Colossenses capítulo 2, do verso 16 ao verso 19. Ele diz, por exemplo, ninguém vos julgue por comida ou bebida, como nós relatamos lá na lição de sábado. Volte lá na lição de sábado se você perdeu essa parte. Ele fala sobre os sábados cerimoniais, que nós tratamos também lá na parte da lição de sábado. Mas ele fala aqui sobre sombra e sobre corpo. O que seria essa sombra, pastor? Sombra é aquilo que era temporário, é aquilo que era simbólico, era aquilo que apontava, de certa maneira, para alguns sacrifícios de animais, para festas anuais, que apontava então para algo maior, que era Cristo Jesus. Tinha então uma função pedagógica, podemos dizer assim. Tudo isso então era sombras. Os sábados cerimoniais, por exemplo, o sistema do santuário terrestre, os sacrifícios de animais, as festas anuais, tudo isso eram sombra que apontavam para algo maior, para um sacrifício perfeito, apontava então para Cristo Jesus. Isso então é sombra. Mas o que seria então o corpo? O corpo aqui significa realidade, o cumprimento. O corpo, em outras palavras, é Cristo. Amém? Louvado seja Deus por isso. Por isso, Paulo não está dizendo que tudo no Antigo Testamento foi abolido. Ele está dizendo para não ficar presos a símbolos, quando a realidade já chegou. Hoje, nós poderíamos talvez aplicar algumas sombras também que acontecem muitas vezes em nosso meio. E hoje, sombras poderiam ser o formalismo sem conversão, poderiam talvez ser religião sem Cristo. Sim, é importante religião, mas é importante entender que religião sem Cristo não passa de sombra. E a sombra não salva. O que salva é o corpo. O que salva é Cristo Jesus. Amém? Louvado seja Deus por isso. Sugiro para que você leia a expressão onde o autor coloca aqui, falando um pouco mais sobre Colossenses capítulo 2, verso 16. Leia toda essa parte e você vai entendendo ainda mais a respeito deste assunto. Vamos lá para a lição de quinta-feira? Lição de quinta-feira, o autor traz o título Preceitos de Homem e nos leva a estudarmos Colossenses capítulo 2, do verso 20 ao verso 23, e vê aqui umas advertências de Paulo à luz, então, de outras ideias apresentadas neste capítulo. Aqui Paulo, ele está expondo o perigo dos preceitos humanos disfarçado de espiritualidade. Olha só que perigo. Preceitos humanos disfarçado de espiritualidade. O capítulo 2, ele segue uma progressão, podemos dizer assim. Você vai ver Paulo trabalhando a ideia de Cristo é suficiente, depois Paulo trabalhando a cruz é completa, depois Paulo trabalhando as sombras, elas perderam a função, depois Paulo começa a trabalhar também sobre o misticismo, e Paulo então vai trabalhando agora a respeito dos preceitos humanos como sendo inúteis. O que seriam esses preceitos de homens, pastor? Aqui diria que talvez seja o ponto central para entender o capítulo 2. Em outras palavras, não eram mandamentos divinos. Paulo está tratando sobre preceitos humanos, por isso não poderia ser o sábado da criação, o sábado do decálogo, porque Paulo está tratando de preceitos humanos, preceitos de homens, que eram regulamentações humanas. A religião, assim como hoje, também naquela época, a religião humana, ela sempre tende a acrescentar regras, criar níveis de espiritualidade. E elas têm até aparência de sabedoria, mas, na verdade, elas não têm sabedoria. Têm até aparência de zelo,
Mas quando se coloca a doutrina de homens acima da doutrina de Deus, não é zelo, é heresia. Por isso, a igreja precisa pregar toda a palavra de Deus, o que o assim diz o Senhor. E nós louvamos a Deus, porque nós estamos buscando sempre fazer isso, pregar o que o assim diz o Senhor. Entender que sim, precisamos obedecer à lei dos homens, mas nunca quando as leis dos homens ultrapassam a lei de Deus. Aí é sempre importante lembrar que antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Amém? Louvado seja Deus por isso. Por isso, Paulo está advertindo aqui contra 3 erros principais. O legalismo ritual, que era confiar em práticas externas para obter favor divino. Paulo também está tratando sobre o misticismo subjetivo, que era buscar experiências espirituais superiores fora de Cristo. E Paulo está tratando sobre o ascetismo humano, que era tentar vencer o pecado por disciplina externa. E aqui eu quero aplicar algo muito importante. Muitas vezes, claro, o inimigo de Deus tenta nos tirar da igreja, porque, aliás, o próprio Paulo disse, irmãos, não deixais de congregai-vos como é costume de alguns. Nós precisamos, sim, estar na igreja, fazer parte desse corpo de Cristo. É ali onde nós, muitas vezes, buscamos a força que nós necessitamos para termos durante a semana, para continuarmos essa jornada rumo a Canaã celestial. Mas muitas vezes, Satanás, ele não tenta afastar da religião, mas ele tenta afastar as pessoas da suficiência de Cristo. Isso mesmo, onde muitos caem em formalismo religioso, rigidez sem conversão, onde os preceitos humanos são regras criadas por homens, impostas como caminho à santidade, porém incapaz de transformar o coração. Muitas vezes o inimigo de Deus tenta fazer isso. Ele tenta tirar de você a suficiência em Cristo Jesus. E a espiritualidade que não nasce da união com Cristo é apenas fachada. Amém? Por isso que nós possamos estar enraizados em Cristo e buscar sempre seguir o que o assim diz o Senhor. Amém? Chegando na lição de sexta-feira, o autor escreve uma passagem de Ellen White no livro Atos dos Apóstolos, que diz assim: como nos dias dos apóstolos os homens procuravam destruir a fé nas escrituras pelas tradições e filosofias, hoje, usando os agradáveis conceitos da alta crítica, da evolução, do espiritismo, da teosofia e do panteísmo, o inimigo da justiça procura levar a humanidade para caminhos proibidos. Para muitos, a Bíblia é uma lamparina sem óleo, porque voltaram a mente para canais de crenças especulativas que produzem má compreensão e confusão. A obra da alta crítica, ao dissecar, conjecturar e reconstruir as Escrituras, está destruindo a fé na Bíblia como revelação divina. Está destituindo a palavra de Deus no poder de dirigir, enobrecer e inspirar vidas humanas. Pelo Espiritismo, multidões são ensinadas a crer que o desejo é a mais alta lei, que imoralidade é liberdade e que o ser humano deve prestar contas apenas a si mesmo. E aí diz assim: o seguidor de Cristo enfrentará raciocínios falazes, contra os quais os apóstolos advertiam os cristãos colossenses. Enfrentará interpretações espiritualistas das Escrituras, mas não deve aceitá-las. Sua voz deve ser ouvida na clara afirmação das verdades eternas das Escrituras. Amém? Louvado seja ao nosso Deus. Que Deus te abençoe a se aprofundar ainda mais no que o assim diz o Senhor, a se enraizar na palavra de Deus e se enraizar em Cristo Jesus e assim continuar essa jornada de crescimento em Cristo até que um dia Ele volte para nos buscar. Amém? Louvado seja Deus. Quer orar comigo? Feche seus olhos neste momento e vamos orar. Pai querido, obrigado, meu Deus, por essa lição tremenda que tivemos durante essa semana. É certo que aqui tivemos apenas um pequeno resumo, mas auxilia, ó Pai, cada pessoa a estudar, a se aprofundar ainda mais nesse estudo em seus lares e recapitular a lição ali na sua unidade de escola sabatina. Eu entrego cada pessoa em tuas mãos. Nos dê sabedoria, nos ajude para que nós possamos enfrentar as heresias que vêm neste mundo,
para que nós possamos continuar andando em teu caminho, seguindo a tua vontade, fazendo o que o assim diz o Senhor. Eu entrego cada pessoa que ouve esta oração neste momento em tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Que Deus te ilumine. Amém.